Assim como outubro é dedicado à prevenção ao câncer de mama para as mulheres, novembro é o mês de alerta para os homens. Estamos em plena campanha Novembro Azul, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para falar sobre os cuidados que os homens devem ter com a doença, recebemos o médico urologista Aparecido Agostinho. Doutora Aparecido, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Doutora, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos façam o exame de toque retal e também a dosagem de PSA. Mas seriam todos os homens? E o que é essa dosagem de PSA? Não, na prática não são todos os homens, né? Como o câncer de próstata é um câncer que se desenvolve muito lentamente, nós podemos tentar fixar essa idade numa faixa mais adequada, que seria entre os 50 anos e os 75 anos de idade. Indivíduos muito mais idosos do que 75 anos não haveria indicação de se fazer a prevenção ou diagnóstico precoce. Por outro lado, pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata deveriam começar um pouquinho mais cedo, deveriam começar com 45 anos de idade. A hereditariedade é o fator mais determinante de um câncer de próstata? Exatamente, esse é o fator mais importante. Se um parente de primeiro grau teve câncer de próstata, aumenta a chance de desenvolvimento em 2 vezes. Se 2 parentes tiverem, aumenta em quase 5 vezes a chance de um indivíduo desenvolver câncer de próstata. Então, se tem um caso na família, tem que começar aos 45 anos. 45. Com o exame de toque e o PSA. O que identifica o PSA? O PSA é um nome em inglês de Prostatic Specific Antigen, que é uma proteína que só a próstata produz. Tanto a próstata sadia quanto a próstata doente com câncer. E a gente sabe que quanto maior o valor desse PSA, maior a probabilidade do indivíduo ter câncer de próstata. Não quer dizer que se ele tem o PSA alto, ele tenha câncer, mas a chance é maior. Ele é um complemento para o diagnóstico? Ele é um complemento, ele junto com o toque retal, ele aumenta a chance da gente fazer o diagnóstico precoce. Isoladamente, ele não permite dizer se é câncer ou não, mas ele dá um indício de que exista ou não a doença. E o que fecha o diagnóstico, doutor? É a biópsia. Então, quando existe ou um PSA elevado fora daquele PSA que é o normal para a idade, ou existe uma alteração no toque retal, nós indicamos a biópsia prostática e aí confirma-se ou exclui-se a doença. O aumento da próstata, esse aumento pode indicar a presença de um câncer? Na prática, quase todo homem depois dos 45, 50 anos tem um aumento de próstata. Esse aumento ele pode ser tanto benigno quanto maligno. A diferença é que o câncer, numa fase inicial, ele não traz nenhum sintoma, ele só apresenta sintomas quando ele está muito avançado. Então essa é a grande questão no caso do câncer de próstata e é por isso que nós insistimos que o diagnóstico precoce é o que funciona melhor, até por conta dessa ausência de sintomas numa fase inicial. E quais seriam esses sintomas? Como eu disse, no início não dá sintoma nenhum e numa fase avançada o indivíduo pode ter dores ósseas, quando o tumor já se alastrou, ele pode urinar sangue e ele pode ter dificuldade para urinar. Então esse é um sintoma que pode aparecer porque o tumor comprime a uretra e essa compressão faz com que haja dificuldade para urinar. Em relação ao tratamento, doutor Agostinho, o que existe hoje de moderno em relação ao tratamento de câncer de próstata? Olha, existe um aspecto que é moderno, que ainda no Brasil não está muito difundido, que é a questão de apenas acompanhar o câncer de próstata. Então, dependendo da biópsia e do grau de agressividade da doença, nós não tratamos, nós não fazemos radioterapia, não fazemos cirurgia, nós apenas acompanhamos a evolução da doença. Então isso é moderno e tem ganho cada vez mais aceitação fora do Brasil, principalmente nós estamos começando a fazer mais frequente no Brasil. Existe o tratamento por meio de cirurgia, hoje tem ganho a cirurgia robótica, a radioterapia conformacional e existem, mas ainda em caráter experimental, as vacinas, né? Nós temos inclusive... As vacinas seriam para o tratamento? Para o tratamento, não é profilático, né? O que a gente está acostumado em relação às vacinas são de fazer uma prevenção da doença. No caso do câncer de próstata, há a vacina para tratamento. Essa é uma ideia muito antiga já em medicina, né? Está sendo vendida como uma coisa nova, mas a ideia em si é muito antiga. Se utiliza células
malignas do próprio indivíduo e se faz uma vacina para o sistema imunológico se defender do tumor, né? Existem vários estudos, parece que é uma terapia promissora mesmo, mas ainda não está para valer no mercado ainda. Seria menos agressivo que uma radioterapia? De certa forma sim, porque o indivíduo ele vai desenvolver mecanismos de defesa próprios, ele não depende de um meio externo, de um meio agressivo para se defender da doença, né? Essa seria a vantagem. E falando dessa campanha, né, Novembro Azul, é importante também alertar os homens para que eles procurem o médico de uma forma geral, porque existe uma cultura de que o homem não gosta de ir para consulta médica. Na prática isso é observado ou vem mudando essa postura? Isso vem mudando, mas sem dúvida o homem é muito mais resistente a procurar auxílio, né? Aquela situação do macho, né, do homem que é forte, e isso não ocorre com o sexo feminino. Então, a gente sabe que as mulheres se previnem muito mais frequentemente do que os homens. Mas o que eu tenho visto nos últimos 10 anos é que essa mentalidade tem mudado. Hoje é muito mais frequente o homem procurar preventivamente um urologista ou um clínico geral do que a gente via há 10 anos, com certeza. No caso do câncer de próstata, o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Existe um grau de letalidade da doença? Quando se faz numa fase bem inicial, a chance de cura é em torno de 90%. Bem alta, né? Bem alta. Um pouco mais avançada, essa chance cai para 50%. E quando se faz o diagnóstico numa fase em que já há metástase, que o tumor se espalhou, virtualmente a chance de cura é de 0%. Então, é uma diferença muito grande entre se tratar precocemente e se tratar numa fase mais avançada. Tá certo, doutor Agostinho. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigado. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau!